Eu estava estudando em 1961 na Escola de Música da Universidade de Freiburg, sul da Alemanha. E o meu professor, Fritz Harlan, era um excelente cantor que tinha feito sua carreira na ópera tradicional. Em setembro, ou talvez um pouco mais tarde, outubro, há o Festival de Donaueschingen, lugar perto do Festival de Donau. Donau é o rio Danúbio e Eschingen é o lugar onde nasce o rio Danúbio. Todo ano havia uma reunião de compositores e intérpretes de música contemporânea. Era o meu primeiro contato na Europa, com esse tipo de música. Mas antes disso, eu já tinha feito muitas primeiras audições em São Paulo, do compositor Lacerda, por exemplo, e tinha estudado também outros autores. Mas o contato com esse tipo de música, inclusive porque na ocasião 61 veio também uma cantora que era mulher do Luciano Berio. Esta cantora, que era uma especialista em música contemporânea. O que era música contemporânea? Era, em primeiro lugar, tipo de composição sem ser escrava da tonalidade, Ela ia fazendo uma série de combinações e de sons também diferente da ópera comum ou dos líderes de Schubert, ou Hugo Wolf, etc. Então, eu fui assistir, a Kathy Berberian era a mulher do Berio e a cantora a qual me referi. Então eu vi que, quando a ouvi cantar, por exemplo, esta senhora fazia a música tradicional perfeitamente e fazia também a música contemporânea, a música moderna, sem se prejudicar. Ou seja, a autoproteção na emissão estava sempre presente. Então, para mim, isso era novidade. E eu me disse, me interessa muito isso. E prestei uma atenção enorme em como esta senhora fazia o que fazia. E aí percebi, para mim era importantíssimo isso, o como você faz aquilo que você faz tem de orientar o teu processo. Esse processo, na música contemporânea, na música com ruídos e sons separados, etc., no caso do cantor, se produzia dentro da boca. No caso, sussurros, até gritos. Sim, tudo. A referência, então, é um som dentro da boca. Professor, por que você acha que essa música não foi incorporada nos conservatórios e nas universidades de música? Bom, até os dias de hoje. Em primeiro lugar, é necessário lembrar que os professores de canto precisam conhecer e praticar essa música contemporânea. Se não fazem isso, para eles, o tipo de música anterior, até Debussy, por exemplo, que é o centenário da morte dele,
né, esse ano, ou na França, Fauré, ou mesmo Mahler na música alemã, né? Então, se ele não tem esse contato, ele não vai poder suscitar no aluno dele o interesse por esse tipo de música. E dentro da sua prática com o repertório vocal contemporâneo, o que você cita como os maiores desafios em relação a essa música que você também citou, clássico-romântica, podemos dizer assim? Quais que são os desafios que você pode citar? Bom, justamente o fato de você produzir ruídos, barulhos, né? Intervalos extremamente, por exemplo, em Schoenberg, você utiliza intervalos desusados na música tradicional. Entretanto, em Così fan tutte, por exemplo, de uma ópera de Mozart, a cantora te faz um intervalo de 1/10. Entendo. Então isso seria os então desafios. eu treinaria a minha laringe. Por exemplo, um barítono como eu, você é barítono também, Sim. Teoricamente a nota mais grave que a gente canta na música habitual é um Lá grave. Mas eu treino Lá, Mi. Este é um Mi natural grave. Aliás, era Fá sustenido. Mi, Mi. Agora estou no Mi. Então, para eu fazer, por exemplo, fiz 2 oitavas agora. 2 oitavas e 1/3. Mi sol. Então, isso exige um treinamento específico, mas você encontra em Schoenberg ou em vários dos compositores modernos, também sejam de qualquer nacionalidade. Ótimo. E você que estreia peças contemporâneas, para construir o processo interpretativo de uma obra que você não tem referência, uma obra inédita, como que você trabalha isso? Bom, em primeiro lugar, se tiver um texto, e o texto é sempre a origem da composição na música vocal, se eu tiver um texto, eu vou ver de que maneira o compositor abordou o texto. Então, evidentemente, melodicamente, como ele abordou e os efeitos expressivos que ele quer, sempre baseado no texto, né? E na ausência do texto? Por exemplo, uma obra como a Área do Cage, como que você pensa esse processo interpretativo? Mas ele te propõe coisas. É verdade. Então, você aceita e realiza a proposta de acordo com a tua compreensão da proposta dele. Eu queria dar um exemplo. Por exemplo, Não. Peraí, preciso me concentrar um pouco. Estou ouvindo esse negócio e isso me atrapalha um pouco. Deixa eu ver. Não estou conseguindo me concentrar e não consigo lembrar. Fica à vontade. Espera aí. Por exemplo, na canção As Pastorinhas, do Noel Rosa. Não sei se você lembra dela. A primeira estrofe é uma estrofe exterior, o texto. A estrela d'alva no céu desponta
e a lua anda tonta com tamanho esplendor, e as pastorinhas, pra consolo da lua, vão cantando na rua lindos versos de amor. Mas a segunda estrofe, ele se dedica a uma das pastorinhas, só. Então, para cantar a segunda estrofa, e de repente eu coloco um pouquinho de açúcar mascavo na boca para que a minha voz saia bem doce. Vão cantando na rua lindos versos de amor. Linda pastora, morena da cor de Madalena, tu não tens pena de mim que vivo tonto com o teu olhar. E eu tenho de repetir isso. Linda morena, morena da cor de Madalena. E eu estou usando um processo que me permite repetir 25 vezes de maneira igual. Isto é, estou aplicando estou aplicando um processo técnico. Então, a mesma coisa vai ser na música contemporânea com a proposta do compositor dessa. Então você me perguntou, você não tem um referencial, porque você está estreando essa obra. Você estreou várias obras. Se a gente for pegar e conversar sobre os compositores brasileiros, principalmente ali depois da década de 50 do século passado, quais compositores brasileiros que se dedicaram à música vocal contemporânea que você poderia citar como uma fonte de pesquisa do repertório? Bom, como eu gravei, por exemplo, 3 obras do Lacerda. Murmúrio, como é que chama a segunda? Notícia, poema tirado de uma notícia de jornal, do Manuel Bandeira, o texto, e esta do Carlos Drummond de Andrade, que é uma nota só o tempo todo. Mas posteriormente, o Mário Ficarelli, por exemplo, compositor de São Paulo, também gravei em disco isso, e outros compositores. Como eu gravei em primeiro lugar e sou, ao que parece, praticamente o único que as canta, então não tenho bibliografia, né? Tim Rescala, por exemplo. Eu estou pensando em te mandar esse material. E uma obra do Antônio Jardim. Já ouviu essa obra, né? Que chama-se... O texto é do Carlos Drummond de Andrade. O texto diz: carrego meus mortos do lado esquerdo, por isso caminho um pouco de banda. Chama-se Cemitério de Bolso, a obra. E esse texto, o Antônio Jardim manipula, separa as vogais, separa a vogal da consoante, repete quando precisa e fica uma coisa, é um desafio, né, de lógica. Por que Antônio Jardim faz assim? Porque o verdadeiro protagonista da obra é um cara que foi barbaramente torturado e que tem medo de que a tortura se repita. Você mencionou aí que algumas obras que você estreou praticamente foi a única oportunidade de audição dessas obras. Como é que eu poderia fazer para garimpar esses autores? Porque se elas... Eu te mando a partitura e você
E eu ficaria muito feliz se você estudasse. E me ponho às ordens para trabalharmos juntos. Entende? A mesma coisa com o Tim Scala, né? Que escreveu uma obra que se chama Cliché Music. E ele vai gozando os diferentes tipos de música contemporânea até que chega à música vocal com texto de poeta concretista brasileiro. E faz uma anarquia com isso. Isso também está gravado em disco, não é? Por mim, naturalmente. Porque o pessoal não tinha o saco de estudar isso. Porque dá muito trabalho. O que mais? Professor, para finalizar, o que você entende por um termo que é polêmico aí entre os poucos autores que se arriscam a escrever sobre música contemporânea? O termo técnica estendida para a voz. O que você entende por isso, como técnica estendida no mundo vocal? Simplesmente porque a partir do momento em que você usa a tua voz de maneira não tradicional, né? Evidentemente, o principal seria proteger essa voz. Você tem de usar, então, os intervalos, as diferentes maneiras, né, de encarar o que o compositor te propõe. Entendi. Mas você pessoalmente, considera... O que você considera técnica estendida? Algum exemplo? O que seria uma técnica estendida? O que seria uma técnica padrão? Que não padrão? é a mesma que se usa, por exemplo, na música tradicional, seja na ópera ou na canção de câmara, mas sempre respeitando um comportamento. Mas tiver algum exemplo prático de alguma técnica estendida, o que a gente poderia considerar? Um exemplo, algum tipo de ação ou algum recurso vocal que isso é uma técnica estendida? Te vem na memória algum? Sim, mas eu estou te dizendo, isso depende daquilo que você estiver cantando, né? Então, se no caso, por exemplo, do Cemitério de Bolso, do Antônio Jardim, desse compositor carioca, ele começa murmurando e diz: carrego meus mortos do lado esquerdo, por isso caminho um pouco de banda. E ele vai repetindo: por isso caminho um pouco de banda. Por isso caminho um pouco de banda. Então, eu sou capaz de repetir isso muitas vezes no decorrer da obra, mas não posso acabar rouco. Ou seja, utilizei maneira de me proteger.